Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Vamos ler hoje 1 Reis 15 e 16 e também Provérbios 11. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te pedir, ó Deus, que nos abençoe na leitura da Tua Palavra. Nós, quando lemos Tua Palavra, somos apresentados a homens que fizeram coisas terríveis, que te desagradaram profundamente, mesmo aqueles com quem o Senhor teve uma relação mais íntima e que buscaram te servir, mesmo estes são homens falhos, e nós, ó Deus, nos identificamos com muitas dessas coisas que lemos, vemos na nossa própria vida, ó Deus, coisas que não te agradam também. Mas, ó Deus, a Tua Palavra nos mostra que a nossa esperança não está em nos esforçarmos especificamente para te agradar, porque nós não vamos conseguir fazer isso totalmente. Mas a nossa esperança está naquele único homem que a Tua Palavra nos revela, aquele único que foi perfeito na sua vida, a pessoa de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, ó Deus, que a cada dia nessa leitura bíblica a gente possa conhecer também a respeito de Jesus Cristo e da esperança que temos nele. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, vamos aqui à leitura de 1 Reis, capítulo 15. Nós chegamos aqui já numa etapa do livro de Reis, o segundo livro de Reis vai ser isso também, os livros das crônicas também, em que diversos reis serão descritos aqui, uns de forma um pouco mais longa, outros uma história mais curta, alguns profetas também vão aparecer, mas é uma troca sucessiva de reis, um pior que o outro, já antecipando um pouco, né, a história, mas a gente é enriquecido com toda essa história, porque a Bíblia não esconde os erros dos homens que estiveram de alguma forma ligados ao povo de Deus, e todos eles acabam por mostrar a necessidade da vinda do grande filho de Davi, que vem então para assumir o trono e teria um trono eterno. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. No 18º ano do reinado de Jeroboão, veja, nos capítulos anteriores a gente viu que Jeroboão já até morreu, né? Mas é uma história que vai se cruzando, tá? Agora ele vai falar de Abias, e Abias começou a reinar no 18º ano de Jeroboão. Então tem que mencionar ali em que momento da história o rei Abias começou a reinar. Sempre vai ser assim. Quando for falar de um rei de Judá, vai se referir ao período equivalente no reinado de Israel. Quando for falar de um rei de Israel, vai se referir ao período específico do reinado de Judá. Isso ajuda a montar a cronologia bíblica, né? Se você for estudar um pouco mais a fundo essa questão, você vai ver que dá para montar a cronologia justamente por conta desses marcos temporais. No 10º ano do rei tal, fulano começou a reinar aqui. No 40º ano do reino daqui, fulano de tal começou a reinar lá. Então dá para dá para montar toda essa estrutura cronológica. Mas vamos lá, vamos retomar de novo. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os caminhos que seu pai havia cometido antes dele, todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai ou seu antepassado. Mas, por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor
e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Isso já, inclusive, já foi mencionado anteriormente, né? Então veja que a misericórdia de Deus para com a casa de Israel leva muito em consideração a pessoa de Davi, né? Então ele manifesta sua misericórdia por meio de Davi, por causa de Davi. Isso já é um sinal também do Evangelho, né? Porque da mesma maneira nós somos beneficiados e Deus tem misericórdia de nós, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus Cristo. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja, no reinado de Judá é sempre um filho do outro que vai indo, é a família que vai assumindo o trono. Já no reinado de Israel não vai ser assim. No 20º ano do reinado de Jeroboão, de novo aí o marco temporal na história lá de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. O Abias reinou 3 anos, ou 2 anos e pouco. E o Asa reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha só, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. Então, Maaca, né, que era uma mulher provavelmente influente, de grande influência, com certeza, de grande influência ali, ele depôs a sua mãe dessa condição. Quando fala aqui sua mãe também, né, foi falado aqui, né, Maaca, filha de Absalão, isso também foi dito em relação a Abias. Esse é um questionamento também que o pessoal faz aqui, não é tão claro aqui, é que em alguns momentos quando fala mãe, às vezes não é a mãe, vamos dizer, biológica, mas uma antecessora, né? Da mesma forma quando fala pai, nem sempre é o pai ali imediato, mas é o antepassado, né? Então vamos lá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel. Olha aí, já está mencionando o rei que vai vir depois ali de Jeroboão. O Asa e o Baasa, que era rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria. Ele está fazendo aliança com a Síria. O Asa, que é um rei legal, um rei bom, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Então, Asa embora ele faça uma grande reforma espiritual, tirando os ídolos e tal, ele acaba deixando o reino um pouco mais pobre, vamos dizer assim, né? Porque tirou, de novo, todos os tesouros lá, o que sobrou, né? Enfim, a gente vai ver vários momentos em que tira os tesouros, tira o ouro, acho que eles vão recuperando alguma coisa, daqui a pouco vem alguém e leva tudo de novo embora. Então ele tenta fazer essa aliança com Ben-Hadad. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles
Conquistaram Ijon, Dan, Abel Bet-Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar toda a região de Judá, que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-lo. Com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa e todo o seu poder, a tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés, e Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Então, olha, teve o Nadab antes de Baasa. Ele reinou 2 anos só. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos... Tá tocando aqui, eu vou precisar parar a gravação. Bom, continuando aqui, tocou a campainha, eu precisei atender. Vou retomar a partir do versículo 25 aqui. Então, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, veja aí, da casa de Issacar, agora mudou, é de outra tribo aqui, um outro cara chamado Baasa, conspirou contra ele, contra o Nadab, e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou o Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. E isso era muito comum também. Quando estava lá o rei e tal, aí um homem conspira contra ele, quando ele mata, ele não mata só ele mata todas as famílias dele, que é o que aconteceu aqui, exterminou todos. Não deixou ninguém com vida, matou toda a descendência de Jeroboão, não deixou ninguém com vida, exterminou todos. Segundo a palavra do Senhor, também tinha tido essa profecia, né, de que o Jeroboão não teria descendência, seriam todos mortos, anunciada pelo seu servo Aías de Siló. A gente leu isso alguns capítulos atrás. Por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Então, por conta disso aí, Jeroboão ele acabou trazendo essa ruína à sua própria casa, à sua família. Quanto aos demais atos de Nadab, a tudo que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Jeroboão acabou se tornando um paradigma de pecador, né? Porque vários reis aqui vai ser mencionado, né? Eles andaram segundo o caminho de Jeroboão e no seu pecado, e assim por diante. Vamos ler também o capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu o levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel, mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade,
os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então veja que o profeta Jeú anuncia para Baasa que ele teria, ou a casa dele teria o mesmo destino dos filhos de Jeroboão. Isso vai ser bastante comum também. Enquanto estão lá os reis, um rei de Judá, um rei de Israel, sempre vai ter algum profeta. Ou no reino de Israel, no reino de Judá, eles vão estar sempre mandando mensagens aos reis, indo falar com os reis, anunciando a palavra de Deus aos reis. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando-o com as suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, o Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza. Então, um filho do outro, mas isso aí não é sempre assim em Israel, não. E reinou 2 anos. Olha só, Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou, no 27º ano do reinado de Asa. Olha só, sempre um referenciando na data do outro. E Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza, território de Israel. Esse Zinri é o comandante aqui, ó. O comandante lá que matou o Elá. Quanto tempo ele reinou? 7 dias. E deu tempo de matar todo mundo da família lá. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Então não queriam Zinri para governar, não. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio real e morreu, por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, fazendo Israel pecar. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo, veja que os reinados, alguns são um pouco mais longos em Israel, mas em geral os reinados em Israel são muito curtinhos. Já o reinado dos reis de Judá, geralmente, são bem mais longos. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri passou a reinar. No 30º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos.
Em Tirza reinou 6 anos. De Semer, ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Então, Samaria vem do nome do seu antigo dono, do seu primeiro dono, talvez ali, depois da conquista, o Semer. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, e ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri morreu e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Esse Acabe aqui vai ter bastante história com Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel e Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu Baal e o adorou. Então a adoração a Baal começou aqui com o casamento de Acabe com a desgraçada Jezabel. Você vai ver como ela não tem graça nenhuma, é uma desgraçada. E sempre esse casamento, né, de alianças. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Versículo 32. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Então ele construiu um templo, construiu um altar a Baal. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Olha só, Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, ou seja, quando encerrou a obra, morreu Segube, seu filho mais novo. Isso conforme ou segundo a palavra do Senhor anunciada por Josué, filho de Num. Lembra quando Jericó foi destruída? Qual foi a palavra ali que Deus mandou através de Josué? Está lá em Josué 6:26. Diz assim o texto: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. E aí aqui esses versículos 34, esse versículo 34 está mostrando que de fato isso aconteceu. Um infeliz foi lá para reedificar Jericó e ele então teve cumprida a palavra de Deus nele com a morte do seu primogênito e com a morte do seu caçula. E essa Jericó é aquela que aparece no tempo de Jesus, e se eu não estou enganado, deve até hoje ter alguma cidade lá chamada Jericó. Ok? Agora vamos a Provérbios, capítulo 11. Lembrando aqui que nós estamos na parte do livro de Provérbios, dos diversos provérbios antitéticos que apresentam pequenos contrastes e uma riqueza muito grande, mas são assuntos aleatórios, razoavelmente aleatórios. Às vezes tem algumas combinações aí, mas a maior parte de fato é de ensinamentos mais aleatórios.
O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem. Vou repetir. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Muito bem, é difícil comentar provérbios aqui, né? Porque cada um desses versículos traria aqui bastante reflexão para a gente fazer, né? Bom, aqui tem vários provérbios aqui sobre a importância de buscar ser justo, né? Tem vários provérbios aqui nesse capítulo sobre a importância de ser generoso. Novamente tem provérbios aqui sobre se calar, guardar a língua. Que mais que tem aqui? Acho que os principais são esses aí. Sobre buscar o mal e tal. Aquele que busca o mal acaba fazendo mal para si mesmo e tal. Então,
Muitas coisas aqui interessantes, úteis, né? O livro de Provérbios é um livro para a gente estar lendo sempre, para recordando, né, aqueles princípios, um ou outro que possa ter um destaque, uma aplicação prática à nossa vida, que de alguma forma toca mais fundo ali o nosso pensamento, ou que pode ser útil para alguém a gente quer memorizar. Vale a pena redigir, escrever num post-it, algum negócio, pendurar em algum canto da casa e tal, e reler aquilo de vez em quando, pode ser útil também, tá certo? Então assim a gente termina a leitura de hoje, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.